Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes de elevarmos a nossa voz em oração, é importante aquietarmos o coração e meditarmos na palavra de Deus. Muitas vezes queremos respostas rápidas do céu, mas nos esquecemos de que a verdadeira oração começa quando a mente se alinha à voz das Escrituras. Jesus nunca nos enganou com promessas ilusórias de uma vida sem lutas. Ao contrário, Ele nos preparou para andar em meio ao mundo marcado por perigos espirituais. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor nos alerta: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa advertência não é apenas uma metáfora, mas uma verdade espiritual que permanece viva em nossos dias. O crente é chamado a viver de forma sábia e vigilante, consciente de que há ciladas do inimigo em cada esquina da jornada. Mas, ao mesmo tempo, o coração do discípulo precisa permanecer puro, cheio de amor e graça, sem se corromper pela maldade do mundo. A sabedoria nos protege e a pureza do coração nos mantém conectados ao caráter de Cristo. A sabedoria, segundo a Bíblia, não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Ela é como uma muralha de proteção ao redor da nossa vida. Tenta imaginar uma muralha de proteção ao redor da sua vida. É a capacidade de enxergar além das aparências, de identificar os enganos antes que eles se tornem armadilhas fatais. Meu irmão, minha irmã, o inimigo sabe usar palavras doces, disfarces atraentes e situações aparentemente inofensivas para desviar os filhos de Deus. Mas o discernimento espiritual nos permite reconhecer a voz do estranho antes que ela nos conduza ao erro. Por isso, repetidas vezes a palavra de Deus nos adverte: vigiai, sede sóbrios, permanecei firmes na fé. A vigilância não é sinal de medo, mas de maturidade espiritual. Quem vigia está consciente de que vive em campo de batalha. O cristão desatento se torna presa fácil, mas aquele que mantém os olhos abertos e a fé firme não será surpreendido pelas ciladas. O inimigo sabe que um dos ataques mais eficazes contra a igreja é quebrar a unidade do povo de Deus. Ele conhece a força que existe quando irmãos caminham juntos, em oração e fé. É por isso que trabalha tão arduamente para semear desconfiança, ressentimento e divisões. A unidade não é apenas uma ideia bonita, é uma chave espiritual que move os céus. O livro de Atos nos dá um exemplo poderoso. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Está lá em Atos capítulo 2, 1 e 2. Veja que não foi por acaso que o Espírito Santo desceu com poder naquele momento.
A visitação de Deus aconteceu quando o povo estava unido, de um só coração e de uma só mente, clamando pela mesma promessa. Não havia competição, orgulho ou amargura entre eles. Havia apenas um propósito: Jesus. Quando o povo de Deus se reúne com unidade verdadeira, as portas do céu se abrem, as correntes caem e a glória de Deus se manifesta. É nesse ambiente de concordância que milagres acontecem, que o sobrenatural se torna real e que a terra é marcada pela presença de Deus. Agora imagine comigo. Se apenas algumas pessoas, talvez você e sua família, ou mesmo alguns irmãos da sua igreja, decidissem orar juntos com sinceridade e unidade, o que poderia acontecer? Certamente os céus se moveriam, correntes seriam quebradas, portas se abririam e o poder de Deus tocaria a terra. É exatamente por isso que o inimigo odeia a unidade. Ele não teme reuniões sociais, festas ou eventos do mundo. O que ele teme de verdade é ver o povo de Deus de joelhos, unidos em oração. Por isso ele tenta semear mal entendidos, ofensas e desconfiança. Ele sabe que, se conseguir romper a unidade, enfraquece o ambiente onde o Espírito Santo ama habitar. Perceba como é fácil unir pessoas em torno de coisas banais. Basta sugerir um passeio, uma festa ou até um simples filme e todos aceitam rapidamente. Mas quando o convite é para oração, surgem distrações, desculpas e até resistências. Isso não é coincidência. Isso é batalha espiritual. É por isso, amados, que precisamos clamar a Deus por sabedoria. Não apenas para discernir as mentiras do inimigo em nossa vida pessoal, mas também para proteger a unidade do corpo de Cristo. A oração individual é indispensável, mas a oração em concordância tem um peso espiritual que não pode ser substituído. Jesus nos deixou essa promessa em Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quando 2 ou mais corações se alinham em fé e clamam ao Pai, o céu responde. Cristo mesmo garante sua presença no meio daqueles que oram unidos. Isso significa que a oração em concordância não é apenas palavras ditas ao mesmo tempo, mas a união de corações que buscam a vontade de Deus juntos. Por isso, não leve esse princípio de forma leviana. Peça ao Senhor que coloque em sua vida pessoas que possam caminhar com você em oração. Pode ser seu cônjuge, um filho, um amigo próximo ou até alguém da igreja que compartilhe do mesmo amor por Jesus. Quando 2 se unem em oração, fortalece um ao outro. Quando um está cansado, o outro sustenta em intercessão. Não se trata de religiosidade ou obrigação, mas de fortalecer as defesas espirituais. A oração conjunta é como um escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Lembre-se,
O mundo espiritual é real. Efésios 6 nos lembra que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Se o inimigo é organizado para lançar ataques coordenados, quanto mais o povo de Deus deve se organizar em oração unida. A unidade na oração ergue muralhas espirituais que o diabo não pode atravessar. Cria um ambiente propício para milagres e fortalece a fé em tempos de crise. O inimigo busca divisão em todas as áreas da nossa vida: família, amizades, igreja e até entre colegas de trabalho. Mas podemos resistir a essa estratégia quando nos mantemos unidos em amor e oração. Guardar relacionamentos com humildade, perdoar rapidamente e recusar fofocas ou críticas destrutivas é uma forma de proteger o que Deus construiu em nós e ao nosso redor. A unidade não significa que todos devem pensar igual ou concordar em tudo. Somos diferentes em personalidade e opinião. Mas em Cristo podemos estar unidos em propósito. Podemos buscar a Deus juntos, amar sinceramente uns aos outros e honrar sua palavra acima de qualquer desentendimento. Investir em oração individual e coletiva fortalece o corpo de Cristo. Quando cultivamos essa prática, aprendemos a ver com os olhos do amor, a falar palavras de edificação e a resolver conflitos com sabedoria. A unidade se torna um testemunho vivo do poder de Deus na nossa vida. Por isso, meus queridos, nós precisamos clamar a Deus, a orar. E aqui estamos em unidade. Estamos unidos. Por isso eu te convido, vamos orar e vamos buscar a Deus. Senhor Jesus, hoje pedimos que a nossa unidade vá além dos lares e alcance nossas igrejas, comunidades e toda a família de fé. Que cada ato de bondade, cada oração feita em concordância e cada momento de adoração compartilhada se torne um perfume agradável diante do teu trono. Que o mundo veja através da nossa unidade a realidade de Jesus viva em nós. Que cada relacionamento familiar, de amizade ou de comunhão aponte para ti. Que a forma como vivemos juntos como irmãos e irmãs em Cristo seja um testemunho vivo de que Jesus reina em nossos corações, mesmo agora. Agradecemos porque o Senhor está alinhando corações, restaurando confiança e unindo o seu povo. Nada é maior do que o poder de Deus para superar qualquer força que tenta nos dividir. Pai amado, reconhecemos que o Senhor é maior que qualquer ataque do inimigo. Escolhemos caminhar em fé, confiando que aquele que começou a boa obra em nós a completará. Meu Deus, não importa quão forte seja a tentativa de divisão, o teu poder é maior. Em Cristo, cada família, cada amizade, cada comunidade pode experimentar restauração, reconciliação e paz. Senhor, ensina-nos a permanecer firmes, a cuidar uns dos outros, a orar com intensidade e a permanecer em amor. Que possamos levantar nossas vozes juntos com um só coração e um só propósito, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a fortalecer relacionamentos, a perdoar rapidamente, a viver em harmonia, sabendo que isso agrada ao teu coração. Senhor Jesus, agradecemos porque tu estás conosco em cada passo, fortalecendo-nos, unindo corações e restaurando lares. Agradecemos porque nada nem ninguém pode separar aquilo que tu uniste. Hoje, declaramos que nossas famílias, amizades e igrejas permanecem firmes, protegidas pelo teu amor e pelo poder do Espírito Santo.
Que cada um de nós continue sendo um instrumento de paz, unidade e reconciliação. Que nossas ações, palavras e orações reflitam o teu caráter e a tua glória. Que a tua presença transforme cada lar e cada relacionamento em um testemunho vivo do teu poder e da tua bondade. Confiamos que, à medida que permanecermos juntos em oração, milagres acontecerão, corações se curarão e o teu reino avançará. Muito obrigado, Jesus, e que possamos estar unidos em oração, como a unidade move o céu. Nós te glorificamos e nós te exaltamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo. Basta entrar nesse grupo maravilhoso. Aqui também tem várias outras reflexões. A cada dia colocamos uma no ar aqui no YouTube, no canal do WhatsApp, e tem vários temas. Basta escolher um, ouvir e quando terminar, compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.